Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira desta 14ª semana do Tempo Comum, nós nos reunimos aqui, novamente, para meditar a Palavra de Deus. E que bom que você veio, que bom que você está aqui conosco. Que Deus possa abençoar, iluminar o teu coração, para que essas palavras sejam verdadeiramente alimento fecundo em tua vida, gerando vida e vida em abundância, como nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar continuando na meditação do Evangelho de São Mateus. Toda essa semana a gente ainda vivendo essa experiência deste evangelista que nos apresenta tão claramente a missão do Cristo, o Cristo que é o cumprimento de toda a promessa, de toda a história da salvação narrada no Antigo Testamento. São Mateus faz questão de nos apresentar. É Cristo, se concretiza nele. Ele tem a concretização, ele é a plenitude de toda a história esperada pelo povo e vivida pelo povo. E o texto de hoje se encontra no capítulo 10, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Bem, depois de ter escolhido, chamado a si a quem ele quis, que são os 12 apóstolos, aqueles que foram convidados, eleitos para estar numa intimidade maior com o Senhor, e de dizer para eles que eles deveriam ir sair daquele mundinho, se eu posso dizer assim, e levar a palavra de Deus a todas as criaturas, como no final do Evangelho São Mateus vai nos recordar isso. Aqui o Senhor dá uma orientação muito clara de como deve ser essa missão. E se nós nos entendermos, cada um de nós como missionários, cada um de nós como eleitos, escolhidos para o Senhor, para com a nossa vida, com a nossa decisão, apresentarmos a todos esse evangelho da vida, esse evangelho que precisa ser anunciado, que deve ser anunciado, nós precisamos saber como fazer isso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus aqui, ele deixa muito claro. A primeira coisa que nós devemos anunciar é: o reino dos céus está próximo. Aqui há uma implicação muito interessante. Não pode ser o nosso anúncio, a nossa missão, não é um anúncio vazio, não é um anúncio do nosso entendimento, do nosso querer, por assim dizer, das nossas vontades, mas nós somos enviados pelo Senhor para anunciar o reino. Para anunciar essa verdade que o reino está próximo, e o reino, ele é o próprio Cristo, é a instauração da vontade de Deus já aqui na nossa vivência. É este reino, o Cristo presente, o Cristo vivo e ressuscitado, presente na nossa vida, que é o nosso, vamos dizer, a nossa base de qualquer anúncio. É esse reino que deve ser anunciado, que já se faz próximo de todos aqueles que se colocam a escutar. E o anúncio do reino não é uma coisa utópica, não é uma coisa que parte simplesmente de um falatório sem fim, é algo concreto. E o Senhor nos diz isso quando Ele nos fala: olha,
curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Porque essas ações são próprias das ações que na época aqui de Jesus Cristo era esperado da instauração do reino messiânico. Porque foi exatamente essas verdades que os profetas lá atrás anunciaram para o povo. E Jesus agora, ao anunciar, melhor, ao enviar os seus discípulos para que eles pudessem dar continuidade à sua própria missão, ele coloca os discípulos e coloca cada um de nós para nos fazer ir em missão, em um anúncio, mas um anúncio que seja concreto. Não só um anúncio de falar, de falatório, mas um anúncio que atinja a realidade concreta de cada um, do ouvinte. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo apresenta isso tudo. O Papa Francisco, quando ele hoje nos convida a sermos uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro daqueles que necessita, que vai às periferias da existência, de cada ser humano, é um convite para fazermos esse anúncio de uma maneira concreta. Não só de palavras, mas de vida. Para que a nossa vida testemunhe isso. E aí sim, com a nossa vida, com a palavra, com os sacramentos, com a conversão do coração, vamos curar os enfermos, vamos libertar os cativos, vamos ressuscitar os mortos e muito mais, minha gente. Muito mais do que os fatos concretos de querer ficar pontuando agora, será que agora eu vou conseguir ressuscitar um morto, vou curar um leproso? Essas realidades é um convite de entender que a palavra de Deus, quando chega ao coração do homem, ela é capaz de fazer grandes milagres. Nós, da comunidade Filhos de Maria, trazemos em nossa vivência uma fala de nossa fundadora, Érica Vilela, que precisa estar sempre encarnada em nós. Quando nós falamos de missão, e a Érica vai sempre nos dizer isso, a missão para o Filho de Maria é toda a oportunidade de tornar Cristo amado e conhecido. E nesse sentido, eu não preciso ir para lá, eu não preciso ir para o longe, para o outro local, para anunciar esse reino que está próximo. Eu preciso e devo ir ao outro. E aí não importa se ele está em outro continente ou se ele está no quarto ao lado. Não importa se ele está na mais profunda miséria física e material ou se ele está na mais profunda miséria espiritual. É a minha terra de missão, aonde eu sou chamado a anunciar esse reino que cura, que liberta da cegueira, que limpa, que purifica de toda a lepra, que ressuscita. E aí há uma condição que é importante que nosso Senhor fala: de graça recebeis, de graça também deveis dar. Porque a nossa missão, ela vai ser sempre, meus irmãos, sempre uma ação de segundo plano, vou dizer assim. Por que eu digo em segundo plano? Porque eu vou em missão, ou eu me coloco na missão, acolho esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para ir em missão, porque primeiramente eu sou terra, ou eu fui terra de missão. Porque Deus tocou em mim, agiu em mim, e essa ação do Senhor é que me impulsiona, que me leva a ir ao outro. Então é um segundo momento. A minha missão, a minha resposta é em um segundo momento. Porque o primeiro é o momento onde eu entendo que Deus me ama. E por me amar, Ele se aproximou. Também Ele desceu na miséria, na periferia da minha existência. Me amou, se anunciou, se revelou para mim. E por conta disso, Ele me impulsiona a caminhar. E o caminhar que é anunciar o reino. Então precisamos entender isso. A nossa missão é uma resposta ao amor de Deus primeiro por nós. E aí nós vamos passar a fazer da missão toda a oportunidade de tornar Cristo conhecido e amado. Peçamos a graça do Espírito Santo para que possamos assumir essa nossa condição de missionários, de construtores de uma nova civilização, a civilização do amor. E ainda em tempo eu te peço, que nos siga aqui no nosso perfil no Instagram. Se você nos acompanha pelo YouTube, não deixa de deixar o seu joinha, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar aqui embaixo o sininho para que você possa receber todas as notificações. Que Deus abençoe você
e a tua família, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.